processo penal militar, mas depende da extensão do dano. O cara que dorme na guarda, no quartel, na frente do quartel, tem a guarda que vai proteger o quartel. Se ele dormir ali, ele vai expor a perigo a instituição, os colegas, todo o material, todo o patrimônio da União, que é o caso das Forças Armadas, não é verdade? Mas se ele dormir lá dentro de uma sala, lá, por exemplo, lá numa administração, não vai trazer dano a nada. Então ele está cometendo uma infração, uma transgressão disciplinar. Transgressão. Não existe contravenção penal militar. Não existe contravenção penal militar. Então é bom que se frise isso. Não existe contravenção penal militar. Então o decreto-lei 6388 não existe. Não abarca, porque o crime militar, a lei, o Código de Processo Militar e o Código Penal Militar só fala em crime. A legislação militar é crime militar. Não fala em contravenção penal. Não é verdade? Então veja que não há contravenção. Mas a transgressão é administrativa, é uma infração administrativa, e nós temos previsto isso no decreto 4346. O decreto 4346 de 2002 traz aí as transgressões disciplinares: chegar atrasado no serviço, né, não cumprir com o serviço, dormir na hora do serviço, etc, etc, desde que não traga danos, não comprometa a segurança da instituição militar, não será crime, será transgressão militar, e pode ser preso por isso. Pode ser preso, né? O camarada, por exemplo, que não corta o cabelo aqui fora, não acontece nada. Lá no quartel ele pode ser preso, né? Ele pode levar uma cadeia, né, por ser preso. Ele pode ser condenado a uma prisão por ser preso. E o crime militar também. O crime militar é um crime que não é um crime igual ao crime que nós estamos acostumados aqui fora. O crime militar, por exemplo, é um crime que ele é ordenado pelo comandante, né? nem sempre é pelo juiz, mas pelo comandante, né? O crime militar, as prisões preventivas e tal, pode ser pelo comandante, e ele não tem incidência. Né? A incidência, por exemplo, lá no artigo 64, inciso 2º, diz que a reincidência, a mesma reincidência que tem no artigo 71 do Código Penal Brasileiro, não conta. Então veja que um crime militar não conta para o termo. A reincidência, como é que ela se dá? Um trânsito em julgado. Aí se o cara cometer um crime durante 5 anos depois do trânsito em julgado e for novamente condenado e transitado em julgado, aí nós teremos a reincidência, o chamado reincidente. Por exemplo, a lei 12.464, né, que regula aí a progressão do regime nos crimes hediondos, né, nos crimes de tráfico de drogas e outros aí, tem lá reincidente. 3/5, quer dizer, quase que a pena inteira para o cara conseguir uma liberdade condicional, né, para conseguir uma progressão do regime. Então o reincidente do artigo 71 do Código Penal não conta, então o crime militar ele não conta para reincidência. Então se eu cometer um crime civil e for condenado, transitar em julgado, e 2 anos depois eu cometo um crime militar, eu não serei considerado reincidente. Não serei considerado reincidente. Artigo 64, inciso 2º do Código Penal. Artigo 64, inciso 2º do Código Penal. Então veja, quem vai dar as cartas é o comandante da OM, comandante da organização militar, do quartel, né? E reincidência não vai contar aí para futuros crimes, né? Se for crime militar. Então crime militar não conta para reincidência. Crime militar não conta para reincidência. Mas o que é crime militar? Veja bem, o crime militar acontece, né? Um militar mata o outro, pronto, crime militar, né? E aí vamos instaurar o quê? O inquérito policial. Assim como nós temos no artigo 4º, do 4º ao 10º do Código Penal Militar, do Código Processual Penal, do Código Processual Penal, nós temos também no decreto 1002, lá no artigo 9º, o inquérito policial. Quem é que vai presidir? Aqui no Código Penal, Processual Penal brasileiro, quem preside o inquérito é o delegado, não é verdade? O delegado de polícia, o poder executivo, o delegado de polícia, que pertence ao poder executivo. Então, o inquérito policial, ele é o procedimento administrativo, sigiloso, inquisitório, né? Então é todo aquele procedimento que nós temos aí. Nós já falei que nós advogados nós tínhamos uma certa dificuldade, mas hoje, por força do que foi colocado no artigo 7º, inciso 21 da Lei 8906,
de 94, Lei 8906 de 94, nós temos acesso hoje, a partir da súmula vinculante número 14, passou-se a ter esse entendimento, que o advogado tem acesso ao inquérito policial, o que nós não tínhamos antes. Nós não tínhamos amparo legal para que nós tivéssemos acesso diretamente ao inquérito policial. Hoje nós já temos, está lá na Lei 8906 de 94. E o inquérito policial militar a mesma coisa, na verdade, a mesma coisa. Então, o inquérito policial militar a mesma coisa. Então, nós temos aí a mesma situação, né? É instaurado o inquérito policial, aí lá no artigo 20, quem estiver e vai ser um oficial, né, ou um praça antigo que vai realizar esse inquérito policial, e aí vai fazer o relatório sem dar opinião, sem decidir nada, sem julgar nada, apenas um relatório do que aconteceu, do levantamento dos indícios e materialidade, e aí vai mandar para o juiz. Na verdade, esse inquérito policial ele é dispensável, né, porque no artigo 29 da ação penal, o Ministério Público Militar pode dispensar o inquérito policial militar, né, isso está previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal Militar. Diferentemente do que acontece, por exemplo, no artigo 12 do Código Penal Brasileiro, Código de Processo Penal Brasileiro, no artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal Brasileiro, onde o inquérito policial pode ser dispensado, né? Aqui tem umas causas, tem 3 causas lá que determinam, no artigo 28 do Decreto 1002 de 69, quais são os casos em que poderá ser dispensado esse inquérito policial. Poderá ser arquivado também, nos termos do artigo 24, né? O artigo 24 do Código de Processo Militar, Código de Processo Militar, né? É a mesma situação que nós temos no artigo 28 do Código Penal Militar, do Código Processual Penal Militar brasileiro, né? Então, no artigo 28 do Código Processo Penal Brasileiro, nós temos o procedimento do arquivamento do inquérito, né? Vai para o promotor pede o arquivamento, se não concordar, passa para outro promotor, e aí, se ele insistir, aí sim vai ser, na verdade, haverá o arquivamento. É mais ou menos assim, deem uma olhada no que prevê o artigo 28 do Código Penal, Processual Penal Brasileiro, e o artigo 24 do Decreto-Lei 1002 de 69, para ver o procedimento do arquivamento do inquérito policial. Mas o inquérito policial, normalmente, ele serve de base para a denúncia, lá do artigo 29 do Código Penal Processual Penal Militar e do artigo 41 do Código de Processo Penal Brasileiro, não é verdade? Mas o importante é isso, o inquérito policial vai para o Ministério Público, o Ministério Público fará a denúncia uma vez que convencido dos elementos de materialidade e autoria, e aí primeiro vai para o juiz, logicamente, não é verdade? Logicamente vai para o juiz. Então veja que o inquérito policial, a exemplo do que acontece no artigo 10º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Brasileiro, acontece também lá pelo artigo 30, né, que o inquérito policial, ele vai para, artigo 30 da Lei 8.457, vai para o juiz, né? Aí o juiz vai dar vistas ao Ministério Público para ele, se ele entender que há indícios de materialidade de autoria, aí ele vai apresentar a denúncia. A denúncia lá do artigo 41 do Código de Processo Penal Brasileiro e do artigo 29, ação penal, já que o Ministério Público é sempre o titular da ação penal, está previsto no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, então o Ministério Público sempre é o titular da ação penal. Falou em crime, quem vai promover é o Ministério Público, está lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Então esse inquérito policial poderá ter essa determinação dessas prisões, né? No caso aqui de fora, aqui do Código Penal, Processual Penal Brasileiro, quem vai determinar essas prisões é o juiz. No caso do Código Penal Militar, Código Processual Penal Militar, do Decreto 1002 de 69, quem poderá ser o comandante da unidade que vai determinar estas prisões, certo? Então vejam que nós temos aí prisões, o artigo 5º, inciso 61, com mandado judicial e em flagrante, mas temos aquelas prisões, as prisões por crime militar e por transgressão disciplinar. Então veja que essas são pelo comandante, essas não são mandadas pelo juiz, elas são mandadas pelo comandante,
certo? Então vejam lá, façam uma boa leitura no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal e verão que existe essa diferença. E o crime militar ele não conta para efeitos de reincidência, não conta para fins de reincidência. Então o crime militar ele não conta para reincidência. Artigo 64, inciso 2º da Constituição Federal. Muito bem, e o que é crime militar? O que a Justiça Militar faz? Ela julga crimes militares. Crimes militares. Muito bem, nós temos aí uma associação. Que associação é essa? Nós temos associações. Todo crime militar ele tem que ser associado, combinado com, artigo 9º do Código Penal Militar, artigo 9º da lei, do Decreto-Lei 1001 de 69, artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, né, sempre vai estar combinado com. Então vai ser crime militar, homicídio, artigo 205 do Código Penal Militar, do Decreto-Lei 1001 de 69, se combinado com o artigo 9º do Código Penal Militar. Então, o artigo 9º é importantíssimo, principalmente para fins de concursos. Quem faz concursos que cai esse tipo de matéria deve ter na cabeça o artigo 9º do Código Penal Militar. O Código Penal Militar, que é o Decreto 1002, traz várias situações onde nós haveremos os crimes julgados pela Justiça Militar Federal ou pela Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. Então nós teremos aí também, nos estados, aqueles crimes que serão julgados pela Justiça Militar Estadual ou pela Justiça Estadual, né, do artigo 125 da Constituição Federal. Lembremos que os militares federais estão no artigo 124 da Constituição Federal, e a Justiça Militar Federal, ela julga tanto os militares quanto os civis. Já no artigo 124, parágrafo 4º, diz que não, a Justiça Estadual só julga Polícia Militar e Bombeiros Militares, mas tem lá a previsão do Tribunal do Júri. O que não tem no artigo 124. Então, o 125, parágrafo 4º, traz a previsão do Tribunal do Júri. Então, militar estadual que cometer homicídio, cometer qualquer um daqueles crimes dolosos contra a vida, do artigo 121 ao artigo 124, e mais a tentativa do artigo 14, inciso 2º do Código Penal, será julgado pelo Tribunal do Júri, não pela Justiça Militar Estadual, e sim pelo Tribunal do Júri. E os federais, como é que ficam? Um militar do Exército que mata outro, como é que ele vai ser julgado? Ele comete um crime doloso contra a vida, conforme prevê o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, mas e aí? Quem é que vai julgá-lo? Será que é a Justiça Federal? A Justiça Federal que vai julgar um homicídio praticado por um militar das Forças Armadas, nos termos do artigo 142 da Constituição Federal, nós temos lá no artigo 42 da Constituição Federal as polícias militares e os bombeiros militares. Então, os militares estaduais estão previstos no artigo 42 da Constituição Federal. E aí bota 100 em cima, nós temos o 142, que é exatamente o que prevê as forças da União, ou seja, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, nessa sequência que divide-se em hierarquia, né? Nós temos as praças dos oficiais, temos aí as praças, nós temos lá o soldado, cabo, o terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente e aspirantes a oficiais, né? Aqueles que saem da academia militar das Agulhas Negras, da AMAN. Depois nós temos o segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, isso no Exército, né? E a Marinha Aeronáutica, nós tem também lá suas hierarquias, né? Mas isso não faz parte aí, nós temos que entender exatamente por causa essa hierarquia, ela vai funcionar onde? Na Justiça Militar. Nós sabemos que a Justiça Militar, ela se forma pelo escabinato, né? O que é isso? São 5 pessoas, né? Eu vou mandar a representação para os senhores depois num papelzinho, aquelas postagens de Facebook e de Instagram, né? Nós temos lá o juiz togado, que é um juiz federal, né? Que passou por um concurso de provas de títulos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, e mais
4 oficiais ou 4 militares, na verdade. E quem vai dar o primeiro voto, se condenado ou não, né, é o mais moderno. Mais moderno é o que está abaixo na hierarquia. Né? E aí o último a dar o voto, antes do juiz, é o mais antigo. O mais antigo é que está lá em cima, um general e um soldado. Então o soldado vai dar primeiro. Na verdade, um tenente vai dar lá vai dar o seu voto, né? E o último vai ser o general, que é o mais antigo. Então, esse é o regime de escabinato, está previsto na Lei 8.000